Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 5 de setembro. A gente vem falando há bastante tempo aqui no canal, na verdade todos os torcedores, não só a gente aqui, claro, sobre a questão da construção de uma mentalidade vencedora. Essa cultura de vitória que tem que permear toda a organização, todo o Botafogo, justamente para a gente poder chegar às conquistas que a gente deseja. Mas, de certa maneira, quando isso parte da mídia alternativa ou mesmo dos torcedores, dessa percepção que a gente acaba tendo, acompanhando o dia a dia do Botafogo, ainda assim fica algo um tanto abstrato. Quando a gente escuta a declaração de alguém que está dentro do Botafogo, aí a coisa muda de figura. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Ontem nós tivemos a coletiva de apresentação do Adrielson e também do Vitinho. E antes dos dois começarem a falar, o Pedro Martins, diretor de futebol, chegou e começou a falar algumas questões que eu entendo são importantes da gente trazer aqui, justamente sobre isso. O objetivo do Botafogo de disputar e ganhar tudo. Vamos às palavras do diretor de futebol, né? Abre aspas. Quando falamos em construir mentalidade vencedora e cultura, que John Textor sempre nos cobrou, de colocar o clube sempre no topo, não vez ou outra. Colocar o Botafogo na prateleira dos clubes que vão brigar para vencer sempre no futebol brasileiro. Primeiro, precisamos ter um elenco muito forte. Quando falamos de elenco, temos equipe extremamente qualificada para identificar no detalhe os jogadores que devem vir fazer parte desse elenco. Não só pelo que podem produzir, mas pelo nível de competitividade e o tipo de pessoas que são. Quando falamos em montar elenco vencedor, precisamos de pessoas vencedoras, com espírito de grupo, sacrifício e vontade de colocar o Botafogo nessa prateleira como algo constante. Temos duas pessoas, se referindo, claro, a Adrielson e Vitinho, que toparam esse desafio, identificar o Botafogo como projeto vencedor. Quero dar as boas-vindas, saibam que vocês estão chegando para fazer parte de grupo vencedor, com muita gente boa, e que vocês vêm para somar e mudar a história do Botafogo ainda mais. Eu entendo que essas palavras do diretor de futebol são interessantes da gente trocar uma ideia aqui, porque é a visão de um profissional que está trabalhando lá dentro, falando sobre as cobranças realizadas pelo Textor, o desejo do Textor de colocar o Botafogo no lugar mais alto, sempre, numa constante. Que em 2025, que em 2026, 2027 e assim por diante, o Botafogo realmente possa ser considerado, não só na teoria, mas também, claro, na prática, principalmente, como uma das principais equipes do futebol brasileiro. Grande favorito a vencer Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Se vai ganhar, é uma outra história, porque o futebol não é uma ciência exata. O Botafogo investiu pra caramba, o Botafogo contratou jogadores muito qualificados, mas não dá pra gente cravar que a gente vai ser campeão. Nesse momento não dá, porque tem outras equipes que têm o mesmo objetivo e que também têm times, grupos qualificados. O Botafogo, claro, subiu degraus nessa escada visando as conquistas, não dá pra negar. Mas a gente sabe que tem que ter muito trabalho duro. E o Textor, inclusive, em entrevista ao canal do TF, ele falou algumas questões apontando nessa direção. Vamos lá, abre aspas. Eu sinto que estou aqui há 10 anos. Você sabe, obviamente, estamos cheios de jogadores, preenchemos todas as lacunas na equipe. Trouxemos um ataque forte, trouxemos mais adições ao meio-campo que já era forte. Temos um excelente jogador de desenvolvimento na linha traseira. Alexander Barbosa tem estado muito bem recentemente. Obviamente, o Cuiabano está indo bem, o Matheus Ponte está indo bem, mas fortalecemos a defesa incrivelmente. Experiência de Premier League, experiência europeia em todo o plano. Mas a química é uma coisa importante. Então, quando você inunda o elenco com tantos jogadores, com tantos talentos, o treinador tem um trabalho muito difícil a fazer. Ele tem que satisfazer todos os desejos de jogar. No ano passado, tínhamos esse lindo vestiário, onde os jogadores estavam satisfeitos sendo parte do coletivo da equipe. Nem sempre era sobre mim e o tempo de jogo. Então temos que alcançar o mesmo equilíbrio. Os jogadores estão desejando bem um ao outro quando estão no campo. Eles estão levantando a cabeça e estão envolvidos no jogo mesmo quando estão no banco.
Então é ótimo trazer todos esses jogadores, mas criamos um bom desafio para esse treinador manter a equipe unida e avançar na tabela e esperar além da competição. Não é fácil, porque trouxemos um monte de ótimos jogadores. Agora o trabalho duro começa. E essa é a grande verdade mesmo. Com tantos atletas qualificados, o Arthur Jorge ele tem um trabalho, um desafio ainda maior. Afinal de contas, jogadores talentosos querem jogar, querem minutos. A verdade é essa. E por isso mesmo o trabalho do treinador e da comissão técnica vai muito além da parte tática de pensar as estratégias de jogo. Ele também precisa ser mestre na gestão do grupo, na gestão do elenco, de conseguir lidar com o ego de diferentes jogadores, de fazer com que todos estejam 100% focados no objetivo. Faltam só 13 jogos no Campeonato Brasileiro e eu espero mais 5 na Libertadores, chegando à grande decisão. Mas é um desafio gigantesco. Só que o melhor de tudo é que o Botafogo, nesse momento, ele se mostra preparado para a missão. Não vai ser fácil, mas nós temos totais condições e capacidade para poder brigar, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Estou muito confiante, de verdade, que a construção dessa mentalidade vencedora, que vai ser enraizada no Botafogo no momento da primeira grande conquista, eu estou muito confiante que a gente está caminhando nessa direção e que temporada após temporada a gente vai ver um Botafogo que briga, que disputa, que compete e que conquista. Esse é o Botafogo que todos nós sonhamos. E por isso mesmo eu faço aqui campanha mesmo pelo Camisa 7. Se você ainda não é sócio, Fogão, ajude o Botafogo a bater a meta de 70 mil sócios antes do jogo contra o São Paulo. O Textor falou sobre isso ontem na coletiva, né? Assim que terminou a coletiva ele falou isso, de 70 mil sócios antes do jogo contra o São Paulo pela Libertadores. E a gente, enquanto torcedores, também temos que fazer parte dessa reconstrução. Eu realmente acredito nisso, tá? E vou defender essa bandeira, porque olha, o Botafogo com o seu torcedor ao lado é muito mais forte. É só você ver o estrago que o Botafogo está fazendo na mente de muito jornalista, de muito dirigente. O autoproclamado malvadão, entre milhões de aspas, se mostrou um verdadeiro covardão no primeiro apavoro que levou nessa nossa era SAF. Já correu para o colo da mamãe CBF para poder debater fair play financeiro. E o mesmo vale para o Palmeiras da Carminha. Não foi a mesma Crefisa que colocou dinheiro pra caramba no Palmeiras, fazendo o Palmeiras ser uma equipe super competitiva e que ganhou várias taças ao longo dos últimos anos? Pois é, o Botafogo está incomodando. Podem falar que não, podem falar que não tem nada a ver, que isso, que aquilo, mas a gente sabe que o Botafogo está incomodando. E acostumem-se, porque vamos incomodar ainda mais. Nas palavras do próprio Textor, estamos aqui e não vamos a lugar algum. O bom e velho, daqui ninguém me tira. Simbora, vamos em frente. Por hora é isso, daqui a pouco eu tô de volta com mais conteúdo aqui no canal. Inscreva-se, deixa o seu like, porque isso fortalece demais aqui o desenvolvimento do Fala Fogão. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.